Nas paredes úmidas do convento de San Giovanni Rotondo, algo extraordinário estava prestes a revelar-se. Era uma tarde de outubro de 1954, quando o irmão Raffaele se dirigia para a cela do Padre Pio para entregar-lhe algumas cartas. Ao aproximar-se, escutou uma voz sussurrante que vinha do interior. Parou, sem atrever-se a interromper o que claramente era um momento de oração profunda. Mas o que escutou a seguir mudaria para sempre sua compreensão sobre o poder do rosário. «Olha, Senhor, como sobem ao céu como incenso perfumado», murmurou o Padre Pio com voz trêmula. «Cada Ave Maria é como uma rosa que se eleva até o teu trono. Cada mistério, uma luz que atravessa as trevas do mundo». O irmão Raffaele, incapaz de conter sua curiosidade, aproximou-se sorrateiramente da porta entreaberta. O que viu o deixou sem fôlego. O Padre Pio estava ajoelhado diante de um pequeno crucifixo. Suas mãos seguravam o rosário, mas seus olhos olhavam para cima com uma expressão de assombro absoluto, como se estivesse contemplando algo invisível para os demais. Lágrimas rolavam por suas faces marcadas pelos estigmas, e de vez em quando movia os lábios como se estivesse conversando com alguém presente no quarto. «A morte não é o fim», sussurrou o santo frade. «É apenas o momento em que as orações do rosário nos acompanham para o outro lado. Eu as vejo, Senhor. Vejo-as subir como uma escada dourada para o teu reino». Durante os minutos seguintes, o irmão Raffaele foi testemunha de algo que marcaria sua vida para sempre. O Padre Pio descrevia em voz baixa o que seus olhos espirituais contemplavam. Milhões de ave-marias elevando-se de toda a terra como luzes brilhantes, formando caminhos luminosos que conectavam o céu com a terra. Falou de almas que, no momento de sua partida deste mundo, eram escoltadas por estas orações até a presença divina. «Cada rosário rezado com fé», murmurou o Padre Pio, «torna-se uma corda que Deus estende para resgatar as almas do purgatório. Eu as vejo. Estão ali, esperando cada Ave Maria como se fosse uma gota de água fresca em sua sede de eternidade». Quando finalmente o irmão Raffaele se atreveu a entrar, encontrou o Padre Pio com o rosto radiante, embora visivelmente esgotado pela intensidade da visão. «Padre», perguntou timidamente, «o que o senhor viu?» O santo de Pietrelcina olhou-o com olhos que pareciam guardar os segredos do céu e respondeu: «Filho meu, se as pessoas soubessem realmente o que acontece quando rezam o rosário, não haveria um só momento do dia em que esta oração não ressoasse por toda a terra». Esta revelação do Padre Pio sobre o rosário não foi um evento isolado. Ao longo de sua vida, múltiplas testemunhas documentaram experiências similares. A senhora Cleonice Morcaldi, uma devota que visitava regularmente o santo frade, relatou como numa ocasião o encontrou em êxtase enquanto rezava o rosário. Seus lábios moviam-se, mas não se escutavam as palavras tradicionais. Em vez disso, parecia estar mantendo uma conversa íntima, como se a Virgem Maria estivesse fisicamente presente no quarto. Segundo o testemunho de Cleonice, quando o Padre Pio retornou de seu estado estático, explicou-lhe que tinha visto a Santíssima Virgem recolhendo cada Ave Maria como se fossem pétalas de rosa, tecendo-as em coroas celestiais que depois colocava sobre as cabeças das almas que acabavam de chegar ao paraíso. Cada rosário completo, disse-lhe o Padre Pio, torna-se uma coroa de glória eterna. Mas o mais belo é que estas coroas não apenas adornam quem as merece, mas irradiam luz e graça sobre outras almas necessitadas. O Dr. Giorgio Festa, médico que atendia o Padre Pio e que também foi testemunha destes êxtases místicos, documentou meticulosamente estes eventos. Em suas anotações, escreveu sobre uma visão particular que o santo lhe descreveu em 1956. O Padre Pio me explicou que tinha visto o momento exato em que uma pessoa falece, recordava o doutor. Segundo seu relato, nesse instante crucial entre a vida e a morte, todos os rosários que essa pessoa havia rezado ao longo de sua vida manifestavam-se como uma luz protetora que a rodeava. É como se cada Ave Maria se transformasse em um anjo da guarda, havia dito o Padre Pio ao Dr. Festa. Vi como estas orações formavam um escudo luminoso que protegia a alma das tentações finais do maligno. Mas não só isso. Também se convertiam em intercessores diante do tribunal divino, apresentando as virtudes e as boas obras dessa alma com uma eloquência que nenhuma palavra humana poderia igualar. O doutor ficou tão impressionado por estes relatos que começou a documentar sistematicamente as experiências místicas do Padre Pio relacionadas com o rosário. Em uma de suas entradas, datada de março de 1957, escreveu: «Hoje o Padre Pio me descreveu algo extraordinário. Segundo ele, durante sua oração do Rosário Matutino, foi transportado espiritualmente para um lugar que descreveu como o Jardim das Orações. Ali,
Cada rosário rezado com sinceridade manifestava-se como uma planta florescente, e os frutos destas plantas eram as graças que logo Deus concedia a quem havia orado. Mas talvez o testemunho mais impactante tenha vindo do padre Pellegrino Funicelli, que compartilhava longas horas de oração com o santo de Pietrelcina. Em uma carta que escreveu anos depois, relatou: "Uma noite de inverno, enquanto rezávamos juntos o rosário na igreja deserta, o padre Pio parou subitamente no terceiro mistério gozoso. Seus olhos fixaram-se num ponto específico do altar e começou a chorar com uma intensidade que jamais tinha visto nele. Quando o êxtase terminou, o padre Pio explicou ao padre Funicelli o que tinha presenciado. Vi o momento do nascimento de Jesus em Belém, disse-lhe, mas não como uma cena do passado, mas como algo que acontece cada vez que alguém reza esse mistério com verdadeira devoção. Vi a Virgem Maria, eternamente jovem e radiante, recebendo cada Ave Maria como se fosse a saudação do anjo Gabriel, repetindo-se sem cessar através dos séculos. O mais belo, continuou o padre Pio, é que cada vez que alguém medita no nascimento de Cristo enquanto reza o rosário, participa misticamente nesse momento sagrado. Vi almas de todas as épocas reunidas em espírito naquele estábulo de Belém, adorando o menino Deus. E compreendi que o rosário não é apenas uma oração. É uma máquina do tempo espiritual que nos permite estar presentes nos momentos mais sagrados da história da salvação. Esta revelação levou o padre Funicelli a perguntar-lhe sobre os outros mistérios. O padre Pio, com a paciência de um verdadeiro mestre espiritual, explicou-lhe que tinha visto algo similar com cada um dos mistérios do rosário. Quando meditamos na crucificação, disse-lhe, não apenas recordamos um evento histórico, espiritualmente nos colocamos aos pés da cruz, junto a Maria e João. Cada Ave Maria torna-se uma gota de bálsamo sobre as feridas de Cristo, e ele nos olha com o mesmo amor com que olhou para a sua mãe em seus últimos momentos. Os mistérios gloriosos, segundo revelou o padre Pio ao padre Funicelli, tinham um poder particular para as almas do purgatório. Vi como cada vez que alguém medita na ressurreição de Cristo enquanto reza o rosário, as almas que se purificam no purgatório recebem um raio de esperança que alivia seus sofrimentos. É como se a luz da ressurreição trespassasse as barreiras do tempo e do espaço para iluminar esses lugares de purificação. O irmão Bill Martin, um frade americano que visitou o padre Pio em seus últimos anos, foi testemunha de uma experiência que confirmaria estas revelações de maneira dramática. Numa tarde de julho de 1967, enquanto acompanhava o santo em sua oração do rosário, presenciou algo que descreveu como sobrenatural e aterrorizante ao mesmo tempo. Estávamos na cela do padre Pio, recordava o irmão Martin, quando de repente ele ficou rígido e começou a olhar fixamente para um canto do quarto. Seus lábios continuavam movendo as contas do rosário, mas seus olhos refletiam uma mistura de compaixão e dor indescritíveis. Depois de vários minutos neste estado, começou a chorar silenciosamente. Quando o irmão Martim lhe perguntou o que tinha visto, o padre Pio respondeu-lhe com a voz quebrada. Irmão, acabo de ver a alma de um homem que morreu esta manhã na América. Sua família está rezando o rosário por ele neste mesmo momento, e cada Ave Maria torna-se uma escada que o ajuda a elevar-se desde as profundidades do purgatório em direção à luz. Mas o que mais me comoveu, continuou o padre Pio, é que vi também as almas de seus antepassados que já estão no paraíso, unidos à família terrena nesta oração. O rosário cria uma comunhão real entre os vivos e os mortos, entre o céu, a terra e o purgatório. É a oração que verdadeiramente une toda a igreja numa só voz de súplica e louvor. Esta experiência marcou profundamente o irmão Martim, que dedicou o resto de sua vida a difundir a devoção do rosário baseando-se nos ensinamentos do padre Pio. Em suas conferências, costumava relatar outra revelação que o santo havia compartilhado com ele. O padre Pio me disse que tinha visto o momento preciso em que uma pessoa começa a rezar o rosário pela primeira vez em sua vida. Segundo ele, nesse instante, a Virgem Maria envia um de seus anjos para que acompanhe essa pessoa durante toda a sua existência terrena. Este anjo especial, explicava o irmão Martim, citando-se o padre Pio, não só protege o devoto do rosário, mas também recolhe cada Ave Maria e a apresenta diante do trono de Deus como se fosse incenso perfumado. Além disso, quando essa pessoa se encontra em dificuldades ou tentações, o anjo sussurra ao coração as palavras da Ave Maria, fortalecendo-a espiritualmente. Uma das revelações mais consoladoras que o padre Pio compartilhou relacionava-se com as mães que rezam o rosário por seus filhos. A senhora Mary Pyle, uma americana que se converteu em filha espiritual do santo, foi testemunha de uma visão extraordinária enquanto o padre Pio rezava pela conversão de seu filho afastado da fé. Vi o padre Pio entrar em êxtase enquanto segurava meu rosário, recordava Mary Pyle.
Seus olhos encheram-se de uma luz sobrenatural e começou a sorrir como se estivesse vendo algo maravilhoso. Quando voltou da visão, tomou-me as mãos e disse-me: Filha, vi teu filho rodeado por uma multidão de anjos. Cada rosário que rezaste por ele durante estes anos transformou-se num guardião celestial que o protege e o guia, embora ele não o saiba. Segundo o relato de Mary Pyle, o Padre Pio explicou-lhe que as orações do rosário de uma mãe por seus filhos criam o que ele chamou de uma rede invisível de graça, que os acompanha onde quer que vão. Embora teu filho pareça surdo à voz de Deus, disse-lhe o santo, as ave-marias que rezas por ele são como sementes que germinam em silêncio em seu coração. Chegará o dia em que florescerão todas juntas e ele retornará à casa do Pai. Efetivamente, 3 meses depois desta visão do Padre Pio, o filho de Mary Pyle experimentou uma conversão súbita e radical que o levou a mudar completamente sua vida. Este fato tornou-se um dos testemunhos mais documentados sobre o poder intercessor do Rosário segundo as revelações do santo de Pietrelcina. O padre Agostino Danieli, confessor do Padre Pio durante muitos anos, foi testemunha de numerosas experiências místicas relacionadas com o Rosário. Em suas memórias escritas depois da morte do santo, relatou: Uma tarde, enquanto o Padre Pio celebrava a missa, viu deter-se depois da consagração com os olhos fixos na hóstia. Permaneceu assim durante vários minutos com lágrimas correndo por suas faces. Depois da missa, confessou-me que tinha visto como todas as orações do Rosário que estavam sendo rezadas naquele momento ao redor do mundo uniam-se na hóstia consagrada, formando uma coroa de luz ao redor do corpo de Cristo. Explicou-me, continuava o padre Danieli, que cada Ave Maria se convertia num ato de adoração eucarística e que a Virgem Maria apresentava estas orações ao seu filho como os dons mais preciosos que uma mãe pode oferecer. O Rosário e a Eucaristia são inseparáveis, disse-me o Padre Pio. Um nos leva ao outro e juntos formam o coração da vida cristã. Em seus últimos anos, quando a saúde do Padre Pio se deteriorava visivelmente, as visões relacionadas com o Rosário intensificaram-se. O Dr. Andrea Cardone, que o atendia em seus momentos finais, documentou uma experiência extraordinária que ocorreu apenas 3 dias antes da morte do santo. O Padre Pio estava muito fraco, escreveu o Dr. Cardone, mas insistia em rezar o rosário completo a cada dia. Durante o que acabou sendo um de seus últimos rosários, entrou num êxtase que durou quase 1 hora. Quando retornou à consciência normal, disse-me com voz apenas audível: Doutor, vi o lugar que me está preparado no paraíso. É um jardim onde crescem rosas formadas por todas as Ave-Marias que rezei em minha vida. Mas o mais belo é que estas rosas nunca murcham, mas continuam crescendo com cada rosário que rezam por mim aqueles que me amam. Esta última visão do Padre Pio sobre o rosário revelou algo que consolou profundamente todos os seus filhos espirituais, que as orações continuariam sendo eficazes mesmo depois de sua morte, criando uma comunhão eterna entre o santo e todos aqueles que seguissem seu exemplo de devoção mariana. O legado destas revelações místicas do Padre Pio sobre o rosário transformou a vida espiritual de milhões de pessoas ao redor do mundo. Suas visões não apenas confirmaram a eficácia sobrenatural desta oração, mas também revelaram dimensões de seu poder que vão além da compreensão humana comum. Quando seguramos as contas do rosário em nossas mãos, segundo os ensinamentos do santo de Pietrelcina, não estamos apenas rezando, estamos participando de uma sinfonia cósmica de louvor que une o céu, a terra e o purgatório numa só voz de amor e súplica diante de Deus.